E temos muito gosto em estar aqui hoje convosco para podermos debater as nossas e as vossas ideias para o futuro da educação, do sistema educativo português. Como a nossa moderadora referiu, nós, digamos, acertámos e comprometemos em não utilizar mais do que 8 minutos e meio, no pressuposto de que eles esticarão até aos 10. Exato. Eu vou tentar cumprir. É a margem de erro, não é? Do que falamos agora, exatamente. O pão alentejano é sempre uma margem de erro muito limitada, não é? Mas vamos tentar cumprir. O que eu vos quero, enfim, começar por dizer é que no âmbito das duas legislaturas em que o Partido Socialista formou o governo e exerceu o poder, nós assumimos nessas duas legislaturas a qualificação dos portugueses como a prioridade. E falo de qualificação porque não nos circunscrevemos apenas ao sistema educativo, mas penso que alargamos bastante este conceito de qualificação ao, digamos, incorporarmos nesta lógica a formação profissional, a educação dos adultos e todas as outras modalidades de qualificação que estão presentes no nosso território e que ganharam, na nossa perspectiva, um sério impulso durante cerca de 6 anos. O nosso ponto de partida é um ponto de partida que nos localiza numa coordenada na qual nós estamos numa posição ainda bastante inferior em termos de índices de resultados de aproveitamento escolar. Eram índices onde tínhamos taxas de insucesso e abandono escolares que nos localizavam ainda abaixo dos países com quem nós nos queremos comparar. A nossa taxa de escolarização de jovens ao nível do ensino secundário era também bastante baixa relativamente a esses índices médios. A taxa de frequência do pré-escolar não era também aquela que nós desejávamos e ao nível do ensino superior havia uma larga camada de população jovem e principalmente adulta que ainda não tinha conseguido aceder a esse sistema de ensino que é fundamental para a contínua qualificação dos nossos concidadãos e das nossas concidadãs e para, digamos, que essa qualificação tenha um retorno não só do ponto de vista humano para cada uma das pessoas, mas também e principalmente do ponto de vista da criação da riqueza e do impulso para a nossa economia, para que ela fosse e seja mais competitiva e possa estar, digamos, na primeira liga das economias europeias e mundiais. De maneira que a educação foi a nossa prioridade e ela continua a ser esta educação, esta qualificação, melhor dizendo, a prioridade do nosso programa eleitoral e esperamos, digamos, que venha a ser a prioridade da nossa futura ação governativa. Eu não irei aqui enumerar exaustivamente, digamos, as medidas de política que nós fomos adotando ao longo dos últimos 6 anos, mas queria talvez sintetizá-las através de 2 ou 3 mensagens que eu acho que são muito significativas. E a primeira delas tem a ver com o número de pessoas que hoje está dentro do perímetro da qualificação formal. Nós aumentamos de forma significativa o número de jovens e o número de adultos que hoje estão a percorrer circuitos, trajetórias de qualificação formal. Fizemos ao nível do pré-escolar, por exemplo, ao universalizar garantidamente o acesso às crianças com 5 anos à educação pré-escolar. Temos consciência que há lacunas e que há desigualdades no território, particularmente nas zonas metropolitanas, onde, digamos, a capacidade instalada ainda não é suficiente para as necessidades das famílias. Fizemos-lo também e principalmente ao nível do ensino secundário, o que foi o resultado do alargamento e diversificação das ofertas formativas e conseguimos, digamos, colocar dentro da escola um número significativo de jovens que a não frequentavam a partir do 9º ano de escolaridade. O alargamento da escolaridade básica obrigatória para os 12 anos é um enorme desafio que nós temos hoje pela frente de todos, porque se do ponto de vista legal esta decisão é uma decisão que, apesar de corajosa, é uma decisão de papel, torná-la real na prática, no terreno, nas escolas, digamos, nas famílias que têm dificuldades em manter os seus filhos a estudar e nos próprios jovens que muitas vezes têm ainda uma atitude não muito favorável relativamente à oferta formativa que as escolas lhes oferecem, é talvez o maior desafio que nós temos neste momento pela frente e deve convocar-nos a todos para que, juntos, com as escolas, com as famílias, com os mecanismos de apoio social que nós temos, com autarquias locais, com instituições da sociedade civil, nós possamos assumir este desígnio nacional e caminharmos para uma escolaridade absoluta, total, ao nível dos 12 anos de escolaridade. Temos também a questão da qualificação profissional dos nossos ativos, outro grande desafio
ainda não vencido, mas que, digamos, pensamos estar hoje num sentido que é o correto, e os indicadores que nós hoje temos, não só de adesão dos adultos voluntária ao programa Novas Oportunidades, como também e principalmente, digamos, atitude nova que os empresários e as empresas têm hoje relativamente à qualificação dos seus colaboradores, são evidências de que algo que está a mudar de forma muito significativa e em grande escala ao nível da qualificação dos adultos nesta dupla vertente académica e profissional. Mas estamos longe dos índices desejáveis e necessários para que a nossa economia possa receber esse retorno de qualificações e possa aumentar os seus índices de competitividade e possa competir com economias mais evoluídas do que a nossa. E por último, o último desafio, e que é também uma consequência de uma grande mudança que aconteceu nos últimos 6 anos, prende-se com o nosso ensino superior e, de certa maneira, com o nosso sistema científico. Porque não podemos desligar deste cluster a qualificação, quer de nível básico, secundário e superior, das questões da investigação científica e da inovação tecnológica e da transferência de toda esta mais-valia para, não só para as pessoas, que é o mais importante de tudo, mas principalmente, como vos disse, para a economia real. E aqui no ensino superior, a adaptação a Bolonha, com as dificuldades que nós conhecemos, mas também com os bons exemplos que nós hoje temos. A capacidade que as instituições tiveram de se refundar e de se abrir à sociedade. Os novos públicos que hoje chegam ao ensino superior, particularmente os públicos que aí chegam através dos cursos de especialização tecnológica que precedem a entrada formal no ensino superior, mas também os adultos, muitos adultos que hoje estão em condições de aceder, que acedem e que começam a percorrer, digamos, as suas qualificações de nível superior, continuando a exercer a sua atividade profissional e, digamos, fazendo uma transferência direta, muitas vezes, daquilo que vão construindo na rede de ensino superior para o exercício profissional. Mas estamos ainda longe dos patamares dos países mais desenvolvidos e temos aqui um desafio de grande magnitude. E concluo com estes 3 desafios, que eu acho que é aquilo que nos deve nortear, devem ser os nossos faróis para o futuro e que devem convocar-nos a todos para esta grande, digamos, necessidade nacional de termos um sistema educativo que ande rapidamente, talvez ainda mais rápido do que nós andamos, para conseguir ser um instrumento que garanta a igualdade de oportunidades, o desenvolvimento das capacidades e do potencial de cada pessoa e possa estar mais próximo da economia, das empresas e ser um importante contributo para a riqueza produzida pelo país. E que são concretizar na prática os 12 anos de escolaridade obrigatória e tentarmos que a meta dos 100% de jovens, digamos com 18 anos, permaneça em circuitos formais de qualificação até essa idade, pelo menos. O segundo desafio, aumentar de forma exponencial a qualificação de dupla certificação académica e profissional, principalmente para a população adulta, e meter dentro desta equação, deste esforço de alargamento do perímetro de qualificação, o sistema de ensino superior e fazer com que, de facto, as pessoas continuem ao longo da sua vida a qualificar-se e, para isso, escolas, centros de novas oportunidades, instituições de ensino superior, mas também instituições da sociedade civil, fazem hoje parte desta rede territorial que é, digamos, a rede que servirá no futuro de base para o sistema educativo e para um pensamento mais articulado e mais coerente daquilo que nós queremos para o nosso futuro e de quais são os conhecimentos e as competências que contribuirão para o desenvolvimento de cada uma das pessoas, mas também para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, eu deixava aqui a tónica nos 3 grandes desafios que temos pela frente e que devem ser motivo de união e não de separação.